Algumas semanas atrás, muitas pessoas ficaram chocadas com as falas do Roberto Justus, com as falas do presidente da República, com as falas do Júnior Dusk, o dono do Madeiro, com as falas do velho da Havan em relação a esse problema que o Brasil e o mundo inteiro está passando, porque eles alegavam que não precisava deixar todo mundo em casa, deveria deixar basicamente o grupo de risco. O Justus, que se mostrou incompetente em análise de estatística e, por incrível que pareça, um conspiracionista também medíocre, alegou, por exemplo, que não se tinha risco para pessoas jovens, para gestantes, por exemplo, que basicamente deveria fazer um isolamento vertical e coisas desse tipo. O problema é que no nosso país a gente tem visto que esse vírus ele não tem um padrão. Vários pesquisadores, por exemplo, já disseram que não existe uma resposta concreta para tudo ainda. E o motivo é bem simples. Esse vírus é novo, muitas coisas estão sendo descobertas ainda. A gente sabe, inclusive, segundo pesquisas divulgadas tanto na China quanto no Japão, que a possibilidade de uma pessoa dentro do grupo de risco ou fora do grupo de risco se infectar é praticamente a mesma. A única diferença entre os dois grupos aí é que as pessoas do chamado grupo de risco, elas têm mais efeitos colaterais e por conta disso podem acabar chegando mais ao óbito do que as pessoas que estariam supostamente fora do grupo de risco. O problema é que no Brasil, as pessoas que estão fora do grupo de risco representam 25% dos mortos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que no nosso país, 25% das pessoas que morreram estavam fora do grupo de risco. E isso, inclusive, é 5 vezes mais que o número de mortes que aconteceram, por exemplo, lá na Espanha. Só essa tese que eu estou trazendo para vocês aqui já jogaria por terra a teoria do Jair Messias Bolsonaro que o jovem não teria nada, ou malmente teria uma gripezinha, ou só teria, por exemplo, alguma coisa que já tivesse algum tipo de problema de saúde. Lembrando para vocês que desses 25% que eu citei para vocês, nenhum tinha doença pré-existente, pelo menos não pré-existente conhecida, e a gente está vendo que no nosso país o número de óbitos tem aumentado desastrosamente, e o Bolsonaro, a tese dele na verdade já caiu, mas ele sabe que tem uma legião de fanáticos que apoiam ele e por conta disso ele continua colocando a vida das pessoas em risco e brincando. Eu vou ler aqui algumas estatísticas para a gente poder contrapor essa informação do Bolsonaro de que o Brasil era assim, o Brasil era assado, que só precisava fazer isolamento vertical, que está tendo um alarme desesperado aí para que a população se mantenha em casa e que isso é basicamente política dos governadores e prefeitos. Vamos ver se é só isso mesmo. Lembra vocês que se você gostar desse vídeo, lá no final eu queria pedir que você deixasse like ou dislike, porque isso ajuda a impulsionar esse conteúdo aqui na plataforma do YouTube. Se você quer que mais pessoas tenham acesso aos conteúdos desse canal aqui, pega esse vídeo, manda no seu grupo do WhatsApp, Instagram, Facebook, me marca se possível para a gente poder repostar vocês. E caso vocês queiram colaborar com o nosso trabalho, aqui na descrição desse vídeo tem todas as informações de como você pode apoiar a nossa luta aqui. Caso você queira também adquirir alguma das camisas do nosso canal e assim ajudar nesse trabalho aqui, é só acessar esse site aqui, ó, lojadohistoriador.com. Pois bem, meu povo, o presidente Jair Messias Bolsonaro por muitas vezes tem dito que esse problema sanitário que o Brasil está passando é só uma gripezinha, é uma bobagem, e que o grupo de risco que deveria ser isolado, que as outras pessoas poderiam seguir a vida normal. Pois é, o problema é que no nosso país, assim como em vários lugares do mundo, não existe uma característica concreta sobre esse vírus. Por exemplo, até pouco tempo atrás se imaginava que gestantes e bebês não podiam pegar o vírus ou não passaria da mãe para o filho, por exemplo. Hoje a gente já tem casos de bebês aqui no Brasil, inclusive, que contraíram o vírus, que acabaram indo a óbito. A gente tem casos também de gestantes que contraíram o vírus e acabaram indo a óbito. Tem casos nos Estados Unidos também de gestantes que contraíram o vírus, tiveram de fazer o parto antes da hora lá para tentar salvar os bebês, por exemplo. A gente tem casos de crianças que morreram no nosso país. E uma pesquisa muito importante que foi divulgada derruba aí toda a tese do Bolsonaro. Por quê? Porque a gente sabe que o presidente da República, assim como os empresários baba-ovos dele, tem dito que a gente deveria basicamente isolar o grupo de risco, que são as pessoas acima de 65 anos ou com algum problema de saúde pré-existente, né? As chamadas comorbidades, como eles falam. O problema é que esse vírus é algo novo, então você não tem um padrão ainda estabelecido de qual é o público-alvo dele. Ele não escolhe o público-alvo, mas infelizmente as pessoas mais pobres é as que vão morrer. Tanto que, segundo pesquisas divulgadas aqui em vários portais também, esse vírus ele é mais letal entre a população que tem menos acesso à saúde. Outra coisa que eu queria falar para vocês também é que durante muito tempo o Bolsonaro ele utilizou como narrativa para defender o seu ponto de vista, por exemplo, que países como Japão e Suécia estavam vivendo muito bem e não estavam fazendo isolamento ou estavam fazendo isolamento vertical.
Pois é. Até o momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, o Japão mudou já de opinião, tá? Determinou estado de emergência para a população, só que o Japão tá tendo um problema para enfrentar esse estado de emergência. Por que que o Japão tá tendo um problema? Porque o Japão fez pouco caso do vírus, até a questão de anular as Olimpíadas ou marcar para o ano que vem foi muito postergada e agora eles estão tendo um problema para as pessoas obedecerem à quarentena. Algumas regiões já pediram para que se estabeleçam quarentena, para que se estabeleça isolamento e a população não está seguindo. No caso da Suécia é mais grave. Por quê? Porque no caso da Suécia o governo já se pronunciou dizendo que precisa agora fazer uma quarentena rígida, que se arrependeu de não tomar medidas mais duras no começo e que agora, infelizmente, eles vão ter que tomar algumas medidas, inclusive consideradas desumanas, como por exemplo, separar agora a utilização de respiradores para pessoas mais jovens e deixar as pessoas que são idosas morrerem. Vocês estão ouvindo eu falar mesmo, tá? E aí saiu uma pesquisa aqui, que eu vou compartilhar para vocês, né, que diz o seguinte, que no Brasil, 25%, um quarto das pessoas que morreram desse vírus, que a gente sabe que está afetando o nosso país nesse momento, está fora do grupo de risco. E isso é 5 vezes maior que os números da Espanha. O perfil da disseminação do vírus no Brasil está apresentando uma inesperada aceleração das mortes de pessoas fora do grupo de risco nos últimos 15 dias. Um quarto, ou seja, 25% dos mortos no país devido à epidemia, são pessoas com menos de 60 anos e sem comorbidades, ou seja, sem nenhum problema de saúde pré-existente, né? Que agravam os sintomas. A proporção de pessoas abaixo dos 60 anos de idade que morreram é mais de 5 vezes maior que a registrada na Espanha. Isso liquida de vez toda essa tese do Jair Messias Bolsonaro sobre a pandemia. Lembrando a vocês que toda vez que eu trago uma informação para vocês aqui, eu deixo sempre no primeiro comentário fixo todos os links das informações que a gente utilizou para poder embasar o nosso vídeo aqui. Mas tá aí, não existe uma estratégia para combater essa doença, não existe um padrão para essa doença. Eu concordo inclusive com a fala do Átila Yamarino quando ele teve lá no Roda Viva, quando ele disse que o mundo que a gente viveu acabou, né? O passado que a gente vivenciou, ele não vai ser mais similar ao que a gente vai viver a partir de agora. O mundo mudou, as pessoas vão ser diferentes a partir de agora. Eu acho inclusive que muita coisa vai mudar, não só com relação ao comportamento, mas também com relação à crença em problemas sanitários. A gente precisa inclusive ter leis mais rígidas para que pessoas que compartilhem teoria de conspiração, para que pessoas que compartilhem fake news, elas sejam punidas. A gente tem visto, por exemplo, durante muito tempo as campanhas anti-vacinação que acabaram dando resultado, tanto que doenças que estavam praticamente aniquiladas aí ou eliminadas em várias regiões do globo voltaram a atormentar a população. No Brasil, o sarampo é um exemplo disso. E eu queria pedir que vocês compartilhassem esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, porque essa informação que a gente está trazendo aqui só comprova que Jair Messias Bolsonaro está totalmente errado. Eu nem precisaria apresentar essas pesquisas aqui, porque ele não é cientista. Mas a gente está apresentando aqui para que vocês possam ter acesso a essas informações. Eu citei para vocês aqui que o Japão já mudou de opinião, que é um país que eles estavam citando. A Suécia também, que é um país que eles estavam citando. O idiota do Caio Coppola, que alguns dias atrás citou, por exemplo, que 4 mil pessoas, se não me engano, morrem por ano engasgadas nos Estados Unidos. 12 dias depois de ele ter falado aquilo, a gente já tem mais de 22 mil mortos nos Estados Unidos. O Boris Johnson, primeiro-ministro da Inglaterra, quase paga com a própria vida a dúvida dele em relação a esse vírus. E, inclusive vai ter de queimar a língua com relação ao Brexit. Por quê? Porque cidadãos de outros países estiveram do lado dele, cuidando dele, fazendo seu papel como representante da área da saúde. E ele discursou, inclusive, de forma emocionada. Eu acredito que ele entendeu que você pode brincar com tudo dentro da política, mas menos com a vida das pessoas. Eu queria pedir que vocês compartilhassem esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Queria pedir também para vocês que gostaram desse vídeo, comenta aqui embaixo, se inscreva no canal. E como eu sempre digo aqui no final do vídeo, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro. Fica assistindo o vídeo aí porque eu já fui.